primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. O homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, seguindo, e dizer ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa igreja, em comunhão com toda a Igreja Universal, está celebrando, ou muitas já celebraram, esse momento de podermos expressar a nossa unidade, confirmar a nossa unidade com Cristo Jesus Eucarístico e procurarmos todos os dias da nossa caminhada corresponder cada vez mais a esses gestos de santificação, de consagração e de servos. Todos nós somos chamados também a responder como aqueles que estavam prontos para formar o povo da aliança. Fazei tudo o que ele vos disser, e vamos fazer de todo o coração, de toda a caridade, de toda a misericórdia. Deus espera de nós também hoje essa resposta. Mas é preciso que cada um de nós comecemos a pensar como nós vamos constituir essa comunhão com Deus, ou como nós estamos interpretando, vivenciando essa comunhão com Deus. E se temos a certeza de que, assumido por Jesus, sabendo como Jesus ele age no meio de nós, como ele firma esse pacto de comunhão para conosco, e como a igreja renova no memorial da Eucaristia, com certeza então nós vamos nos preparar para celebrar bem a nossa Páscoa e viver cada vez mais a Sagrada Eucaristia. E chamando a Eucaristia, não chamando-nos simplesmente ao sacramento, mas chamando muito mais enriquecedor que o sacramento, que é a vida da Eucaristia, o sinal da Eucaristia, a proposta da Eucaristia. Por isso Deus então vai nos mostrar cada vez mais o quanto deve ser constante a nossa conduta para com Ele. Mas é preciso estar atento, o que nos rege é o compromisso da aliança. Se estamos em fidelidade e comunhão com o Senhor, se procuramos todos os dias, ao nos abastecer do corpo e sangue de Cristo, ou quando a comunidade se faz reunida para renovar o santo sacrifício de Jesus, ou fazer memória na Sagrada Eucaristia, todos nós temos um grande propósito a ser
ser assumido. E é claro que esse propósito se torna sempre um propósito novo, porque novamente, renovando, nós estamos então vendo a novidade de Deus cada dia mais latente em nós. Por isso, qual o sentido de vivermos a Eucaristia? Qual é o chamado da igreja para que nós assumamos o ato da Eucaristia? É saber promover cada vez mais a unidade, saber cada dia mais corresponder a esse mistério de amor e fazer com dignidade e com obediência aquilo que o Senhor nos pede para que mantenhamos aí nossa santificação. Da aliança vem o propósito de nos lavar, de nos marcar com a unção do Senhor. E dentro da tradição, marcados com o sangue do Cordeiro, para dizer que o sacrifício de um animal se torna então uma expressão de um povo que quer manter cada vez mais no Senhor, não mais escrito na tábua, mas escrito em nosso coração. Qual é o desígnio de Deus aos filhos e filhas que aceitaram mergulhar a tua vida, não mais no pecado, mas agora no teu sangue santificador? Por isso a missão, ela é árdua, mas ela é necessária para que nós tenhamos a atenção a Jesus Eucarístico, que nos entregou em forma de servo, nos mostrou em ato de humildade e caridade, e depois, assumindo esse gesto de amor, nos mostra como nós vamos estar cada vez mais em sintonia com Ele, como nós vamos de verdade viver a sua memória. Não vamos lembrar só a saudade, vamos lembrar o compromisso que nós temos dele estar vivo no meio de nós, dele nos abastecer, dele nos garantir que a vida, ela será cada vez mais promovida e preservada. Na Eucaristia, nós temos a oportunidade então de nos edificar na graça de Deus mais do que edificamos no batismo, porque na Eucaristia nós não só assumimos o que Jesus pede aos seus discípulos e apóstolos, a igreja primitiva, mas essa igreja presente, essa igreja comunhão, essa igreja que vive na diversidade e até mesmo nos desafios, mas que não perde a sua unidade. Está unida para que também possa ser obediente àqueles que nos dirigem, àqueles que nos propõem. Não vos afasteis do mistério, não abandoneis o sagrado de Deus, não deixais corromper a consagração e a unção que o Senhor fez para vós. É desse gesto que nós então procuramos cada vez mais deixar bem transparente para a humanidade, para a sociedade, o que Deus está fazendo conosco em ato de mistério, em ato de sacramento. E a igreja, ela tem esse compromisso de fazer com que esse sacramento não viva somente aquilo que é a ação do sacramento, mas que ela possa enriquecer pela experiência daqueles que compõem junto com Jesus esse sacramento. E a comunidade, ela nos dá esse exemplo, porque a comunidade nos faz então perceber quem é Jesus, como ele agiu e como ele age no meio de nós, como ele se faz presente cada dia em nossa caminhada cristã, qual é o nosso objetivo de abastecer do teu corpo e do teu sangue. E Jesus pede um pouquinho mais de nós, porque pede um pouquinho mais de nós para que nós não fraquejemos, mas que nós lembremos que a missão não acabou. Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu ao Pai, Jesus se entrega para nós como alimento da nossa salvação, mas isso nós não podemos nos limitar aí. É preciso nós expandirmos nessa missão, é preciso publicar essa dimensão com Deus, e essa dimensão, ela vem quando nós estamos verdadeiramente unidos, não uniformes, unidos, mas cada um colocando em prática os dons que Deus lhe concedeu para formarmos uma ação viva, para mostrarmos esta comunhão da diversidade e unidade. A igreja, quando ela se porta da Eucaristia, ela tem como o ápice da sua ação para que possa viver cada vez mais tantas outras expressões de comunhão. Mas não tem comunhão e não tem consagração maior do que nós estarmos em unidade com o corpo eucarístico de Jesus e vivendo esse corpo eucarístico de Jesus a partir da prática de vida que somos chamados.
Cada um tem a liberdade na sua vida de fazer essa experiência eucarística, mas cada um de nós tem um propósito nesse dia de hoje de unir-nos num único só compromisso, de estar atento ao que Deus nos fala e nos libertar das amarras que muitas vezes ainda nós estamos vivendo, e procurarmos ser mais simples, mais obedientes, mais sinceros, mais testemunhos e principalmente pessoas capazes de renunciar muitas coisas que são propósitos particulares para viver o propósito da unidade no Senhor. Jesus, deixando para nós, Ele nos deixa um memorial, mas Ele nos deixa principalmente, como pede a Santa Mãe Igreja, o ação de graças. Celebrar Jesus na Eucaristia é celebrar esta grande festa que nos faz cada vez mais contidos na presença do Senhor e na tua aliança. Por isso, quem recebe a Eucaristia, quem vive a Eucaristia, tem um compromisso maior do que aquele que não recebe, ou que poderia receber, mas que se sacrifica em virtude da realidade do dia a dia, mas nem por isso está fora dessa comunhão. O Papa Bento XVI nos anuncia que a igreja, ela se faz unidade quando essa igreja, ela abandona aquilo que é próprio da tua igreja particular, mas que ela esteja atenta a esta igreja de comunhão, aonde fala para o mundo e não fala para dentro. E essa igreja precisa falar mais para fora, mas falar não simplesmente discursos, mas falar o que nós estamos assumindo como cristãos, membros eucarísticos do Senhor. Nós temos em nossas pastorais e movimentos da paróquia e da igreja vários movimentos que anunciam e que valorizam a Eucaristia e que zelam pela Eucaristia, mas é preciso que nós também saibamos compreender que uma coisa é a gente ter como carisma, a outra é viver o carisma. E Jesus nos pede muito mais do que isso, porque enquanto o povo celebrava simplesmente a aliança, simplesmente a Páscoa, Jesus nos faz celebrar muito mais a vida nova que brota a partir da minha presença real no meio de nós. E se a nossa igreja, nas 8 comunidades, nas 15 pastorais e movimentos que nós, nos 15 grupos que nós temos aí de evangelizações, nas pessoas que estão aí nas santas missões, nessa igreja que está aí aberta para o mundo, se cada um de nós lembrarmos, aonde quer que nós estejamos, nós devemos manter a Eucaristia e a comunhão como plano da nossa vida, nós vamos também celebrar com Jesus esse momento de glória que toda a igreja celebra. De modo que é claro que, traduzido em celebrativo, a igreja, ela busca os exemplos daqueles que tiveram uma grande inspiração. Não vamos deixar Jesus ficar só dentro da igreja, não vamos deixar somente aqueles que têm a oportunidade de adorar e bendizer a Jesus se limitar, mas Jesus precisa ir para fora, Jesus precisa ser conhecido nessa dimensão que Ele nos faz viver, no teu corpo e no teu sangue, porque assim Ele nos mostrou como o grande Cordeiro imolado, e é esse Cordeiro imolado que nos faz então, hoje sempre, saciar esta graça, essa bênção, essa comunhão e o despertar de uma vida nova. Quem vive a Eucaristia sempre está despertando para uma vida nova, mas não uma vida nova que espera que você ganhe aquilo que você não é capaz de assumir, mas uma vida nova que te chama ao compromisso da unção. E se nós queremos viver este compromisso da unção, lembremos o que Jesus nos propõe diante da sua entrega para nós. Lembremos o que Deus nos faz viver diante dessa expressão tão profunda de amor. É o alimento do amor, é o alimento da salvação, é o alimento da vida, é o alimento do compromisso dos batizados em Deus. E esses batizados em Deus precisam lembrar: temos uma herança, mas temos um propósito para ser assumido. Fazei sempre a minha memória. Essa é a palavra de Jesus. Fazei sempre a minha memória. Não dá para fazer a memória de Jesus quando nós omitimos os desafios da nossa vida. Não dá para fazer memória da presença viva de Jesus quando nós nos isolamos, quando nós nos enfraquecemos,
quando nós não suportamos em fazer acontecer a unidade com aquele que é diferente. Não dá para fazer a memória de Jesus e não dá para viver o centro da nossa igreja se ainda nós estamos dispersos com a nossa intenção de nos entregar ao teu plano de amor e de salvação. Por isso que é um grande momento para nós celebrar a festa da Eucaristia, celebrar o corpo e sangue de Cristo, é celebrar essa grande riqueza que nós temos no meio de nós e que se renova a cada momento da celebração eucarística e que se faz cada vez mais menção no culto da palavra e que nos ajuda então a sempre lembrar que esta igreja fundada por Jesus, assumida pelos apóstolos e transmitida aos seus, para que ela se renove constantemente, que a palavra de ordem seja sempre esta: fazer sempre a minha memória. É Jesus que precisa ser transparente, é Jesus que tem que ser visível, é Jesus que tem que crescer cada dia mais no nosso dia a dia, é Jesus que tem que ser exposto para os nossos irmãos, e não os meus interesses, e não a minha personalidade, e não as minhas vontades, e não os meus sinais. Por isso que a Eucaristia, ela se faz pelo ato da fé. Quando renovamos no santo sacrifício do altar, a palavra de ordem é essa: eis o mistério da fé. Se cremos, se vivemos, se renunciamos, se sacrificamos, se colocamos em ato de confiança, assumimos a Eucaristia. Mas se omitimos, se entregamos os nossos ministérios, se nós não zelamos com a nossa coordenação, se nós não damos testemunho da nossa igreja, se nós não amamos a hóstia consagrada que recebemos, nós estamos negando todo o propósito de vida e comunhão que o Senhor nos dá para a nossa salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não basta simplesmente dizer: eu quero receber Jesus, eu quero viver com Jesus, eu quero sentir Jesus em minha vida, eu quero tornar esse sacrário vivo. Muito mais do que isso, eu quero ser de verdade expressão viva do Senhor. Mas expressão viva do Senhor, lembrando, eu não posso me isolar, eu não posso me fechar, eu preciso abrir e dizer como Maria: faça de mim segundo a tua palavra, faça como servos e servas, e me dê cada vez mais condição para responder. A nossa igreja, a paróquia Cristo Rei, ela quer manter essa comunhão com toda a igreja, com o nosso pontífice, com o nosso pastor Dom Exílio, e espero que nós tenhamos também essa vontade de permanecer em comunhão com todos nós aqui reunidos, para que nós sejamos uma igreja que não simplesmente fala, mas que vive e testemunha esse mistério gratuito de Deus. De modo que, assumindo essa ação de graças, essa partilha, assumindo essa alegria de ter Jesus como alimento supremo, mas também colocando-se diante daqueles que não podem receber esse alimento supremo, mas têm a graça da igreja de espiritualmente assumir este compromisso supremo, para que ninguém fique fora da consagração do Senhor, ninguém fique fora do amor de Deus, ninguém se abandone a festejar outro sinal que não seja este que Jesus se posta como cordeiro imolado para a nossa vida. Que esta festa de hoje marque mais esse ano da nossa paróquia Cristo Rei. Nós não podemos nos isolar, nós não podemos ficar presos às nossas comunidades, à nossa pastoral, ao nosso movimento, nós não podemos se prender aos nossos ideais, mas nós devemos sempre deixar Jesus ser transparente e Jesus ser interpretado em nossa vida hoje e sempre, para que assim Ele vindo até nós, Ele nos dando cada dia mais para dizer: meu irmão, minha irmã, estou contigo, para que você se liberte, para que você transforme, para que você se abasteça, para que você tenha força, e não se deixe seduzir com os alimentos que não vêm do céu, mas o alimento que mata. E esse alimento está aí sempre oferecido para nós todos os dias na sociedade, alimentos que matam. E muitas vezes nós queremos interpretar
o alimento de Jesus como um alimento que mata. Porque nós invertemos ou queremos inverter o que é o sagrado de Deus. A ninguém foi dado o poder para inverter o sagrado de Deus, mas a todos é concebido o compromisso de renovar cada dia mais essa consagração do sagrado de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou digno